Sabe como é que um único momento de puro desespero lá dentro de uma prisão no século XV pode acabar dando início a uma tradição que dura séculos e atravessa continentes? Pois é exatamente essa história incrível que a gente vai mergulhar hoje, seguindo a jornada de uma promessa que se tornou uma verdadeira luz de esperança para milhares de pessoas. Para a gente entender essa jornada toda, vamos seguir por 4 partes, ok? Primeiro, a gente vai começar com essa prece desesperada. Depois, vamos ver como é que a promessa celestial foi cumprida. Aí a gente acompanha a travessia dessa fé pelo Oceano Atlântico e, por último, a gente aterriza em Guarabira, na Paraíba, para ver como essa luz continua brilhando forte até hoje. Então, para começar, vamos voltar no tempo, e bastante. Imagina só, estamos em Portugal lá no século XV. É a era das grandes navegações, sabe? Uma época em que o reino estava investindo pesado na conquista da África, tudo movido por promessas de aventura e, claro, de muita, mas muita riqueza. E no centro disso tudo, a gente tem o nosso personagem principal, Pero Martins. Ele era de Carnide, uma cidadezinha ali perto de Lisboa, e era um desses aventureiros que foi para a África, atrás de fortuna, sabe? Participou de várias viagens para o continente. Só que essa busca por riquezas, ela tinha um lado bem sombrio e custou caro para ele. Em 1459, a sorte de Pero virou completamente. Ele foi capturado, pediram um resgate altíssimo, mas ninguém se mexeu para pagar. Imagina só, os anos foram passando e ele ficou lá, abandonado na prisão, sofrendo todo tipo de crueldade e humilhação. Foi nesse ponto, lá em 1463, quando parecia que não tinha mais saída, que ele se voltou para o divino e começou a pedir a intercessão de Nossa Senhora. E é bem aí, no fundo do poço, que uma coisa extraordinária acontece. Num sonho, uma figura aparece para ele, toda envolta numa luz brilhante. E ele ouve estas palavras: "Filho, consola-te, eu te livrarei do cativeiro." Mas a promessa não era só de liberdade, não. Era também uma missão com instruções bem claras para quando ele estivesse livre. Ir até Carnide e construir uma ermida, que é tipo um pequeno templo, onde o nome dela seria glorificado. Esse momento foi a grande virada, que mudou não só o destino dele, mas a história de comunidades inteiras. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que uma promessa feita num sonho vira algo tão real, tão duradouro? Como é que a fé de um homem só se transforma em pedra e devoção? Vamos ver agora o que o Pero Martins fez depois de receber essa mensagem. E a determinação dele foi impressionante. Pouco tempo depois desse sonho, Pero Martins foi, de fato, libertado. Fiel à promessa, ele seguiu cada uma das ordens à risca. Foi para Carnide, procurou os sinais que viu no sonho e, debaixo de uma luz misteriosa, encontrou a imagem da santa. Na mesma hora, ele construiu a capela que tinha prometido, cumprindo a parte dele no acordo. E o que a gente vê aqui é algo fascinante. A fé de uma pessoa vira uma instituição religiosa. Aquela capelinha, que nasceu de uma promessa individual, logo virou um grande centro de devoção. Fundaram um convento, uma igreja, e a devoção ganhou um empurrão enorme com o apoio de gente poderosa, como a Dona Maria de Portugal. Isso mostra como uma história pessoal de esperança pode tocar tanta gente, da elite ao povo, e virar um pilar da comunidade. Bom, a partir daqui, a história dá um pulo geográfico. A devoção, que já estava super forte em Portugal, não ia ficar só por lá. Vamos ver agora como essa chama de fé conseguiu atravessar o oceano. Então, enquanto a devoção se espalhava por Portugal, os colonos que vinham para o Brasil não traziam só ferramentas e ambições na bagagem. Eles traziam a cultura, a identidade deles. E no coração dessa identidade estava a fé. Foi assim que essa devoção, que nasceu da angústia de um homem, desembarcou no mundo novo, servindo como uma âncora espiritual e cultural para quem estava começando uma vida nova longe de casa. E olha que interessante. Essa devoção tinha um significado ainda mais profundo para algumas pessoas. O famoso Padre Antônio Vieira escreveu que o título era invocado principalmente pelos cegos. Para eles, a conexão era óbvia e muito forte. Ela era, literalmente, a Senhora da Luz, a esperança de poder enxergar. Mas para essa devoção chegar especificamente em Guarabira, na Paraíba, um evento catastrófico acabou servindo de gatilho. Em 1755, aconteceu o grande terremoto de Lisboa, que devastou a capital portuguesa. Fugindo da destruição, um homem chamado José Rodrigues da Costa veio para o Brasil. E na bagagem dele, ele trouxe não só as memórias da tragédia, mas também uma imagem de Nossa Senhora da Luz. Foi ele que plantou a sementinha da devoção naquela nova terra. E com isso, a gente chega à parte final da nossa jornada. É aqui que aquela promessa sussurrada numa prisão do século XV se transforma numa festa comunitária vibrante em pleno século XXI.
Com o passar do tempo, aquela sementinha plantada pelo José Rodrigues da Costa e depois cuidada pelo filho dele, o Padre Cosme, floresceu. A devoção cresceu, se fortaleceu e o ano de 1837 vira um marco fundamental. É quando a paróquia de Nossa Senhora da Luz é criada oficialmente, tornando a santa a padroeira da comunidade e consolidando a importância dela para a identidade local. Hoje em dia, toda essa herança de mais de 500 anos culmina na grandiosa Festa da Luz. É um festival que acontece todo ano, entre o fim de janeiro e o comecinho de fevereiro, e que transforma Guarabira num grande centro de fé e celebração, atraindo milhares de pessoas que vão homenagear a padroeira. E não é uma celebração pequena não, viu? O período da festa é super intenso. Tem missas de manhã, novenas que juntam a comunidade à tarde e à noite e o grande momento. Uma procissão gigantesca que toma as ruas do centro, seguida por uma missa solene de encerramento celebrada pelo bispo diocesano. É a fé em movimento, sabe? Visível, pulsante. No fim das contas, essa jornada toda, que começou com o desespero de um homem sozinho e atravessou um oceano, nos deixa com uma reflexão. Ela mostra como essa necessidade humana de ter esperança não tem época e nos faz perguntar como é que essas histórias de fé, que nasceram de experiências tão pessoais e tão antigas, não só continuam sendo lembradas, mas ainda definem a identidade, a cultura e até o calendário de uma comunidade inteira hoje em dia.